Glória a Deus. E, irmãos, nos últimos dias ou no último mês, nós temos ouvido falar muito sobre oração, né? E o pastor, ele compartilhava com a gente sobre o incômodo que ele teve para poder iniciar esse trabalho de oração e jejum com a igreja, né? Então, quando um pastor ele se incomoda nesse sentido, é porque ele está sentindo algo muito forte. E eu tenho certeza que esse compromisso que a igreja está fazendo de oração e de jejum vai trazer muito resultado para a nossa igreja. E nós temos falado muito sobre essa questão de oração nos últimos cultos, no último mês, nos últimos meses. E é interessante porque a gente começa a analisar, né? Nós somos uma igreja aqui nesse endereço 9, que tem 1 ano e pouquinho, né? O local é novo, isso aqui era de repente uma loja, um depósito, é um local que nós tocamos, é um salão. O endereço é novo, os vizinhos são novos, existem outras coisas acontecendo no nosso redor que não acontecia no nosso endereço, mesmo sendo muito próximo daqui, né? E eu fico imaginando espiritualmente o peso disso para esse quarteirão aqui, para esse pedaço, porque não havia uma igreja evangélica aqui, não havia um povo que orava aqui, e o reflexo disso para a vizinhança. Então isso com certeza surte um efeito muito forte no campo espiritual e no campo material também. E em algum momento o pastor foi incomodado nesse sentido. Então é muito válido que nós continuemos falando sobre oração, tocando nesse assunto e jejum, para que essa igreja continue firme. E não só continue firme, como a gente possa crescer também em quantidade e em qualidade. Amém? Que Deus possa trazer pessoas ou nos ensinar a buscar pessoas. O pessoal que vem de Perus brinca assim: nossa, quase não tem gente nova, entre aspas. E aí vocês aproveitam e vão se multiplicando. Já que vocês não encontram muita gente lá fora, vocês vão se multiplicando, né? Tem a Maria, tem o Beijo, a Melissa, Samuel, e vem outros. A gente vai se multiplicando, mas que Deus nos capacite para a gente evangelizar e buscar novas almas, pessoas que precisam também daquilo que nós recebemos. Amém? Isso já faz parte da pregação, tá, irmãos? Isso já faz parte da pregação. Então nós temos falado muito sobre isso, nós cantamos sobre isso, sobre o Pai Nosso, não é? Sobre a oração que Jesus Cristo nos ensinou, uma oração tão importante, que abrange muita coisa na vida do cristão. Amém? Então nós cantamos isso nessa noite. Então eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa questão da oração. Amém? Que é tão importante para que o crente ele continue de pé. Amém? Para que a opressão do maligno, quando vir ao nosso encontro, possa encontrar uma coluna realmente, sabe? Uma fortaleza realmente, porque nós somos pessoas que buscamos a um Deus que nos reveste de poder, e isso veio através do que? Da oração. E para falar sobre isso, eu escolhi um texto bíblico que fala da importância de uma oração quando ela é feita de coração quebrantado. Aleluia. De coração quebrantado. É segundo o livro de Reis, o capítulo é o 20. Nós vamos ler do 1º ao 11º, ao 11.
Segundo livro de Reis, capítulo 20, o versículo é 1 ao 11. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, e chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, seu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Versículo 9. Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Aí o rei disse: então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Só até aqui, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nós estamos com o coração quebrantado, Senhor, ó Deus, dispostos a ser cheio da Tua palavra, Senhor, para que o Senhor venha revelar, Senhor, aos nossos corações a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Sobre os Teus filhos, Senhor, ó Deus, nós pedimos, Pai, ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, tocando nos corações e na mente, Senhor, ó Deus, e revelando, Senhor, ó Deus, aquilo que o Seu servo e a Tua serva precisa ser revelado, Senhor. Nós oramos, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor há de falar conosco nessa noite também, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma passagem bíblica que os irmãos já conhecem e já ouviu muitas pregações sobre isso. Mas como eu dizia, no tema da oração, eu trago essa passagem bíblica, igreja, porque, não diferente da Bíblia inteira, ela é muito relevante para o contexto que a nossa igreja está vivendo, que é da oração. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus duvidando do que Ele é capaz de fazer. E quando através da oração nós buscamos uma intimidade com Deus, nós passamos a viver o poder de Deus na nossa vida, a viver tudo o que Ele deseja realizar na nossa vida. Tudo por conta do que nós nos aproximamos dele através da oração e acreditamos que ele é capaz de nos abençoar e de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Tudo isso está
está relacionado com a oração e o relacionamento que nós temos com Deus, com o Criador de todas as coisas. Por isso que é tão importante, nenhum relacionamento ter o diálogo, não é verdade? Assim como nós temos um diálogo com uma pessoa que nós temos um relacionamento, ou você com seu marido, com a sua esposa, ou com o filho, ou com um amigo, ou com até mesmo um estranho, você sempre vai ter um momento de diálogo, não é verdade? Assim também é com Deus. Então, se nós queremos servir ao Senhor, viver com Deus, é importantíssimo nós termos um diálogo. E nós aprendemos que não é de uma forma vã, com repetições e de forma rasa. Nós aprendemos que esse diálogo ele acontece através da oração. E através da oração nós temos essa intimidade com Deus. Então, nós já ouvimos isso. E eu friso novamente. Quanto mais oração nós fizermos, ou quanto mais nós orarmos, mais nós teremos intimidade com Deus. Você já cansou de ouvir isso e hoje nós ouvimos de novo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus através da oração, mais próximo de Deus eu serei. O rei Ezequias, ele era essa pessoa. Quando ele se tornou o rei de Judá, ele consertou tudo que estava bagunçado. Ele tirou todos os deuses pagãos e ele trouxe novamente o culto ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus, amém, de Israel. Ele trouxe novamente, ele instituiu novamente o culto a Deus. Então, diante disso, ele trouxe novamente a nação que ele era líder para debaixo do que? Da vontade de Deus. Amém? Então ele era essa pessoa que não somente tinha ele um relacionamento com Deus, mas que isso refletia o que? No reinado dele. Então ele, como líder, ele trouxe para debaixo da presença de Deus novamente uma nação que havia se desviado, que estava ali na prática da apostasia, que simplesmente tinham tirado a adoração de Deus e direcionado para outros deuses. Então esse era o contexto. Mas, irmãos, como diz aqui a leitura bíblica, ele adoece. E ele adoece de uma doença muito forte. Aqui na leitura até nós lemos que possivelmente era uma úlcera, né? Alguém diz que é um câncer, algo muito ruim. E a palavra do Senhor que nós lemos aqui diz que Ezequias, ele recebe a visita do profeta Isaías, e o profeta Isaías leva para ele uma notícia que diz que aquela doença que ele tinha era uma doença que iria matá-lo, e pede para que ele ponha em ordem, para que ele organize a casa dele, deixe tudo certinho no reinado, deixe tudo em dia. Por quê? Porque ele iria morrer. Deus até estava sendo com ele até justo, porque sendo um homem que era segundo o coração de Deus, enfim, andava debaixo da vontade de Deus, Deus falou assim: olha, eu vou lá, avisa ele, porque ele precisa se organizar, porque essa doença que ele tem é uma doença que vai matá-lo. Mas, irmãos, o que é interessante aqui é o seguinte, que quando o rei ele recebe essa má notícia, a primeira coisa que ele faz, o que é? Orar. A palavra do Senhor fala que ele vira para a parede, ele vira o rosto dele para a parede. Talvez seja essa, ou era essa, a forma de que ele orava. Cada um tem uma forma de orar, não é verdade? Tem gente que ora de muitas formas. De repente ele, naquele momento, ele recebe a má notícia e ele vai orar a Deus. Ele vai orar a Deus. E é impressionante, irmãos, porque
Nós não vemos o rei Ezequias diante de Deus apresentando a ele um argumento ou desafiando a Deus em nenhum momento da oração. Logo após receber essa notícia, o rei Ezequias ele faz uma oração e ele coloca diante de Deus a vida dele. Ele coloca diante de Deus a situação dele. Ele não briga com Deus, ele não se revolta com Deus, ele apenas apresenta a Deus a atual situação dele, dizendo: Senhor, eu dependo somente de Ti. Trazendo para a nossa vida é o seguinte, irmãos: todos os dias nós vivemos algumas situações, e algumas dessas situações está relacionada com uma notícia. E todas as vezes que a gente recebe uma má notícia, cada um se comporta de um jeito. Alguns choram, se desesperam, outros ligam 190, outros ligam para um amigo, para um parente, outros saem na rua desesperado, outros entram numa depressão, numa tristeza profunda. Mas nessa noite, essa palavra aqui, ela vem despertar a gente para uma coisa que é muito importante na vida do cristão. Todas as vezes que nós recebemos uma má notícia, independente de qual seja, a primeira coisa que nós temos que fazer é apresentar diante do Senhor. É apresentar diante de Deus. Não importa qual for a má notícia, apresenta diante do Senhor em oração, porque Ele conhece a nossa vida. Ele conhecia a vida daquele rei, ele sabia das atitudes daquele rei, mas ele foi surpreendido, entre aspas, pela oração do rei. Pela oração do rei. Veja que a oração dele não foi agressiva. Não temos o tom de voz. Mas se olharmos para esta oração, vemos as palavras que ele pronunciou. E identificamos uma oração sincera e de coração. O rei Ezequias disse para o Senhor: Senhor, andei diante de Ti com fidelidade. Meu Deus, o Senhor sabe que eu andei diante de Ti em fidelidade, com interesse de coração. A oração do rei Ezequias estava diante do Senhor com palavras sinceras, nada de agressividade. A gente imagina que aquela oração em que é tudo ou nada, é tudo ou nada, é uma oração que você fala assim: Senhor, ouve e entra com providência, porque o Senhor é o meu último recurso, é o meu último recurso. Em outras palavras, era isso que Ezequias estava dizendo para Deus: Senhor, o Senhor conhece o meu coração que está inteiro diante de Ti. Eu trouxe uma nação inteira de novo para a Tua presença, para a Tua presença. O Senhor sabe de tudo que eu estou realizando no meu reinado, e eu fiz o que era reto aos Teus olhos. E o versículo, a narrativa diz o seguinte: ele chorou muitíssimo. Ele apresentou os seus argumentos diante de Deus, porque ele acabara de receber uma notícia péssima para a vida dele. E no final dos seus argumentos, ele faz o quê? Ele demonstra a Deus que ele é um homem falível, mesmo sendo um rei poderoso, mesmo sendo o líder de uma nação abençoada. Ele diz assim: Senhor, eu dependo totalmente das suas ações neste momento. E ele chora muitíssimo. Em outra tradução está dizendo amargamente, porque as má notícias nos levam a um choro desesperado, a chorarmos de forma amargamente mesmo, de coração ali. Você fala assim: meu Deus do céu, só o Senhor para resolver o meu problema. Igreja, se esse for o seu último recurso,
diante de Deus, mesmo não precisava ser o último, mas se esse é o seu último recurso, que você use ele, que você use, mesmo que você chore muitíssimo, amargamente, mas chore diante de Deus, porque ele não chorou isso, ele não correu para os seus conselheiros e disse: olha, eu acabei de receber uma notícia que eu estou com essa enfermidade e ela é para minha morte. Não, o que ele fez? Ele chorou, apresentou para Deus todos os argumentos que ele tinha, e no final ele apresenta para o Senhor um coração quebrantado, Vendo isso, Deus dá uma ordem a Isaías, que segundo a palavra do Senhor, ele ainda estava dentro do palácio ele ainda estava saindo do palácio, estava como se fosse para fora do palácio, e Deus pede para que Isaías volte e diga para o servo dele, coloca para mim, por gentileza. Diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Segura aí, Bruno. Olha a velocidade do agir de Deus na vida do servo dele. Qual foi a intensidade dessa oração diante de uma má notícia, que fez com que Deus pedisse para que o profeta voltasse e dissesse assim: eu ouvi a tua oração. Eu não sei quanto tempo foi, irmãos, talvez 15, 20, não sei quantos minutos. A gente entende que foi dessa forma. E vi as tuas lágrimas. O Senhor, ele não só ouve a tua oração, como ele vê as tuas lágrimas. Eu estou te apresentando uma narrativa bíblica que ela serve para as nossas vidas hoje, de um rei poderoso que, diante da dificuldade, ele se desarmou e colocou diante de Deus a situação. E eu também faço isso nessa noite. Eu, diante das más notícias, eu me desarmo e coloco diante do Senhor. Amém? Talvez eu não tenha os argumentos que esse homem teve, talvez você não tenha os argumentos que ele teve, mas pode ter certeza, coloque diante do Senhor, porque o Deus que nós servimos, ele não despreza um coração quebrantado. Amém? Em nome de Jesus. E olha, e que o Senhor, ele possa agir na sua vida com a mesma velocidade que ele agiu na vida do rei Ezequias. Amém? Que quando você diante do Senhor colocar os seus argumentos, o seu coração quebrantado, o Senhor possa agir imediatamente. Eu creio assim, porque é o mesmo Deus, e Ele está aqui nessa noite. Ele não só está ouvindo as nossas orações, como Ele também está colhendo as nossas lágrimas. Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo a sua peleja, e nessa noite Ele está dizendo ao nosso coração: olha, não se desespera, apresenta diante de mim os seus argumentos, apresenta diante de mim a sua vida, o seu coração quebrantado. Ele não despreza, Ele ama isso, amém? Ele ama um grito de socorro, porque quando você está precisando, e você não está no momento de devocional, você não está na igreja, você está nos seus afazeres, no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, e quando ao menor sentido de desespero, se você abrir o seu coração diante de Deus, Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Glória a Deus. Aleluias. Dando continuidade, igreja.
Veja como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso. Que Ele pediu para o profeta Isaías dizer que ele não iria morrer, que dali 3 dias ele iria ser curado, e que ele iria acrescentar quantos anos? 15 anos. 15 anos na vida daquele homem. A sentença para a vida do rei era uma sentença de morte. O diagnóstico na vida daquele homem era um diagnóstico de morte. Mas o Deus que ele servia não só trouxe a cura, como trouxe também a multiplicação de dias, a multiplicação de meses, a multiplicação de anos. Esse é o efeito de um coração quebrantado diante de Deus. Amém? Ele cura, Ele liberta, Ele restaura e Ele dá vida longa. Ele prolonga os nossos dias. Amém? Porque vale a pena ainda para o Senhor ter você adorando Ele nessa terra. Vale a pena para Jesus ainda receber a sua adoração, o seu louvor. Vale a pena para o Senhor ainda ver você reinando no seu pequeno reinado da sua casa, da sua família. Vale a pena porque Ele se alegra quando você se aproxima dEle em oração, dizendo: Senhor, eu estou aqui diante de uma má notícia, mas eu tenho certeza que o Senhor vai responder a minha oração e vai curar as minhas dores, vai refrigerar a minha alma e vai prolongar os meus dias à tua presença. O Senhor deu a vitória para aquele servo dele e prolongou os dias dele na presença. Por quê? Porque era satisfatório para o Senhor também receber a adoração do servo dele. Amém, igreja? Você recebe essa palavra nessa noite? Amém? Vou falar mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus curou o rei daquela enfermidade mortal. Mudou a história da vida do rei Ezequias. Foram 15 anos com bênção e proteção de Deus, não só sobre ele, mas sobre o povo. Amém? Isso significa o seguinte: que o Senhor ele vai alcançar a sua vida com provisão. E a bênção do Senhor não vai ser só sobre você. A gente esquece do Deus que nós servimos, que Ele multiplica as coisas na nossa vida e nós transbordamos. Nós transbordamos. Nós servimos a um Deus que Ele é grande, poderoso, e nós nos limitamos com coisas terrenas. E nós esquecemos que o Deus que nós servimos é um Deus que, quando Ele enche a nossa vida de qualquer coisa que nós precisamos, Ele faz transbordar. E isso reflete na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos. Você é abençoado também pela sua família, para aquele irmão que ora, que busca o Senhor. Isso significa que toda vez que você receber uma cura, ela não vai refletir só sobre você, ela vai refletir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu pequeno reinado, amém? Glória a Deus, sobre o teu pequeno reinado. O Senhor vai sim fazer refletir as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo, irmãos, trata sobre uma oração sincera de coração quebrantado, que ela muda diagnósticos. Diagnóstico. Amanhã é uma segunda-feira. Eu gosto de falar isso, amanhã é segunda-feira, amanhã acontece tudo. Amanhã a fila lá do exame vai estar lotada. Amanhã a fila do banco vai estar lotada. Amanhã a fila da prefeitura vai estar lotada. Como chama o laboratório lá? A Lavoisier vai estar lotado. Não é verdade? Amanhã é segunda-feira, tudo tem um monte de coisa para resolver. Quem não tem uma coisa para resolver amanhã? Quem não tem? Todo mundo tem. Mas aí o que acontece? Nós estamos tratando aqui de uma questão que é importantíssima. Que amanhã, segunda-feira, o diagnóstico pode ser o contrário.
Mas hoje a palavra do Senhor disse: olha, a oração feita com o coração quebrantado, ela muda um diagnóstico. Porque Deus já curou um diagnóstico contrário na minha vida. E eu tenho certeza que Deus já curou um diagnóstico contrário na sua vida. Por quê? Porque você orou e colocou diante dele. E essa oração de coração quebrantado também, ela muda a sentença. Qual foi a sentença proferida para a sua vida? Qual é a sentença que foi proferida para a sua vida? O que disseram, ou o que proferiram de sentença para a sua vida? Pode ser um monte de coisa. Mas nessa noite nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor que a má notícia, ela pode ser mudada para uma boa notícia. E isso pode ser de forma instantânea. Porque essa oração, ela muda também sentenças. Mudou aquela sentença. A oração mudou a sentença. O rei, ele ia morrer, mas através da oração, coração quebrantado, essa sentença mudou. E sabe qual foi o parecer? Sabe qual foi o parecer do juiz supremo? Sabe qual foi? Acrescento a você mais 15 anos de vida na minha presença. Essa foi a mudança de diagnóstico. Essa foi a sentença que foi quebrada. E o parecer foi maravilhoso. Por quê? Porque ele recebeu a cura. Ele recebeu a restauração da saúde dele e viveu mais 15 anos diante do Senhor e com o seu povo reinando. Eu creio nessa oração, amém? E eu creio também em Deus que pode mudar as sentenças que foram proferidas contra a minha vida, em nome de Jesus. Que nessa noite Deus ele mude o diagnóstico da sua vida, amém? Amanhã, quando você for resolver a sua questão, que Deus mude o diagnóstico. E eu não estou falando só de exame, não. Você vai pegar sua pastinha lá com vários exames, né? Não só isso. Qualquer problema que seja, que a boa notícia venha e mude a sentença que foi proferida contra a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Ezequias, ele fez essa oração verdadeira e sincera. Sabe por quê? Por quê? Porque a nossa vida não pode ser uma mentira diante de Deus. A nossa vida não pode ser uma mentira. Os argumentos dele trouxeram o quê? Verdade. Ele trouxe verdade. Porque ele disse: Senhor, olha, o Senhor sabe que eu andei diante de Ti com o coração reto. Eu fiz tudo segundo a Tua vontade, Teu querido. Esses foram os argumentos. Então a nossa vida não pode ser uma mentira diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração e a nossa vida. Porque quando a gente estiver diante dessa situação, nós temos que apresentar para Ele e falar: Senhor, está aqui a minha vida. Esse homem não era 100%, mas ele tinha alguma coisa para apresentar diante de Deus. Que você possa ter alguma coisa para apresentar diante de Deus como argumento, falando: Senhor, nem que o último argumento seja: Senhor, a Tua misericórdia se estende de geração em geração. Tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, sou falho, sou negligente. Mesmo que sejam esses argumentos, mas que você faça com sinceridade diante do Senhor, com verdade diante do Senhor, porque é assim que Ele busca, um coração quebrantado, uma adoração verdadeira, para que Ele possa responder a sua oração em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Se fosse para fazer essa oração hoje, essa mesma oração feita pelo Ezequias, ela soaria verdadeiramente diante do Senhor? Aos ouvidos de Deus, se você tivesse que fazer essa oração, ela ia soar de forma verdadeira diante do Senhor? Esse questionamento, medita sobre isso. Quais são os nossos argumentos diante do Senhor? Essa oração, ela vai ser verdadeira? Ela vai ser verdadeira? Igreja, na Bíblia está cheio de exemplos
de homens que oraram e tiveram a situação resolvida. O profeta Elias, o homem de Deus, ele estava diante de um desafio muito grande. Ele tinha no coração o desejo de mostrar para o povo de Deus que o Senhor que ele servia continuava sendo Deus. E da mesma forma que o reinado de Judá havia praticado uma apostasia e deixado de adorar a Deus, o povo de Israel também havia feito isso. E através do profeta Elias, o Senhor buscou novamente o foco do povo dele para a adoração a Deus. E com uma oração, os irmãos conhecem o relato, ele desafiou 450 profetas lá de Baal, um homem de Deus sozinho, que tinha um compromisso com Deus, relacionamento com Deus, que tinha argumentos para apresentar ao Senhor. Ele desafia. E depois que os profetas fizeram lá a tentativa dele de resposta, buscando uma resposta de Baal, o que o profeta Elias faz? Ele faz o quê? Ele restaura o altar. A palavra do Senhor diz que ele recolhe tudo, ele junta tudo, as 12 pedras, ele organiza o altar, ele faz tudo direitinho, ele conserta o altar novamente. E através da oração de Deus, através da oração, ele pede para Deus responder a oração dele. E vocês sabem o que aconteceu? O Senhor respondeu, e respondeu com fogo. E resolveu a situação do povo de Israel. Amém, igreja? E resolveu a situação do povo de Israel. Que a sua oração seja crendo que assim como Deus pode curar e restaurar a vida de um ser humano, amém? Ele também pode se manifestar em um altar restaurado, num coração restaurado. Porque se você clamar ao Senhor para que Ele possa agir no seu altar restaurado, Ele vai responder poderosamente. Ele vai responder de forma grandiosa. Amém? Que nessa noite essa palavra encontre no seu coração um coração quebrantado, que não vai se desesperar, pela má notícia. Você pode até se entristecer, e nós vamos nos entristecer, nós vamos chorar muitíssimo, mas nós vamos chorar nos pés de Jesus Cristo. Nós vamos chorar na presença de Deus, crendo que Ele vai mudar o diagnóstico da nossa vida e mudar as sentenças que foram proferidas contra a nossa vida. Amém? Quem acredita e aceita essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar sobre essa palavra, aqueles que podem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Amém? Glória a Deus. Você que tinha alguma dúvida de que o Deus que você serve, Ele responde a oração. Amém? Pode colocar os seus argumentos diante dele. E se você precisar chorar, pode chorar. Porque você está chorando no lugar certo, que é na presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, a Deus, pela liberdade de cultuar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, a Deus, pela liberdade, Senhor, que nós temos de ler a Tua palavra. Ó, Senhor, de meditar na Sua palavra. Que como igreja, Senhor, a Deus, neste lugar, Senhor, nós oramos, Senhor, a Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que ela possa mudar, Senhor, na nossa vida, toda sentença, Senhor, todo diagnóstico, Senhor, tudo aquilo que for contrário, Senhor, a Deus, para a nossa vida ser plena diante de Ti, Senhor. Nós oramos nessa noite e declaramos, Pai, em nome de Jesus, está quebrado, Senhor, toda sentença, Senhor, está desfeita, Senhor, contra as nossas vidas, Pai. Nós oramos, Senhor, e apresentamos a
cura enfermidades, cura, Senhor, diagnósticos, instantaneamente, Senhor, nessa noite, Pai. Se há, Senhor, ó Deus, no nosso meio, Senhor, ó Deus, alguma vida que precisa, Senhor, do refrigério da alma, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, curar, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, vem restaurar, Senhor, ó Deus, as vidas, Pai. Vem restaurar, Senhor, os corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor respondeu a oração de Ezequias, Senhor, ó Deus, responde a oração do teu povo, Senhor, nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Usufrua dessa palavra. Toma posse. Fala, eu quero, eu aceito. Eu vou orar diferente. Eu vou apresentar para o Senhor. Falar, Senhor, eu estou aqui, ó. Eu não tenho muito argumentos, mas diante de Ti eu coloco a minha necessidade, Senhor, as minhas lágrimas. É isso aí, usufrua do Deus que você serve. Não seja um religioso, amém? Não seja ali, ó, fala, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, não. Seja aquele crente de prazer, de estar na presença do Senhor, usufruir das bênçãos dele, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor para a igreja.